obrigado, professor. Acredito que nós, com essa palestra, conseguimos atender, pelo menos, os objetivos propostos aqui pelo nosso colóquio, esse movimento inicial de trazermos aí o conhecimento nosso, obviamente, aqui, UNESCO, inicialmente, e claro que também para todos aqueles que vão poder visualizar os vídeos aqui produzidos do evento, darmos início, ou pelo menos tentarmos ampliar o debate que, de certa forma, com essas últimas publicações, eu digo com o conceito de tecnologia e a sociologia dos países subdesenvolvidos de Álvaro Vieira Pinto, vem trazendo, de certa forma, novas pesquisas e uma nova consciência acerca da obra e da vida de Álvaro Vieira Pinto e da importância desse intelectual brasileiro para a produção do conhecimento e para a produção de uma realidade nacional. Essa foi a nossa intenção quando nós propomos esse colóquio, e eu acredito que, de certa forma, nós estamos tentando, de alguma maneira, providenciar esses elementos para nós pensarmos, inclusive, a realidade atual nossa e a nossa condição frente a todo esse movimento que vem acontecendo de desmonte de uma estrutura que foi construída nos últimos anos e que, de certa forma, nesse curto período desse novo governo, nós estamos perdendo efetivamente. E concordo com o professor que nós levaremos um bom tempo para conseguirmos nos constituir de uma maneira do mais ser. Estamos em pleno desenvolvimento de um menos ser, efetivamente, com essas propostas que vêm sendo implantadas no Brasil. A minha proposta aqui de pesquisa, só por gentileza, claro que eu vou fazer aqui uma apropriação muito mais circunscrita, porque a proposta do professor José Ernesto era trazer, de fato, as categorias, algumas categorias de Álvaro Vieira Pinto, nos apresentar, e eu vou ficar circunscrito naquilo que me é cabível em termos de conhecimento acerca de Álvaro Vieira Pinto, que é sobre a obra O Conceito de Tecnologia, de 2005, que foi, para mim, muito importante no desenvolvimento da minha tese e, claro, das minhas pesquisas que eu venho desenvolvendo também dentro da relação trabalho e educação, que são as duas categorias em que eu me utilizo para desenvolver as minhas pesquisas. Então, nessa perspectiva, é só para aqueles que não conhecem a obra, então, conforme nós vimos ontem, na apresentação do professor José Ernesto, uma obra que foi produzida em 75, finalizada em 75, ela foi somente publicada em 2005, ou seja, foram encontrados os manuscritos dessa obra e efetivamente publicados em 2005, ou seja, lá se vão 30 anos, desde a sua concepção até a sua publicação, e acesso ao grande público, e a partir daí, então, se vem tomando conhecimento acerca dessa perspectiva. E é muito interessante nós pensarmos num filósofo, num pensador brasileiro, discutindo um conceito de tecnologia. E claro que dentro dessa obra, Álvaro Vieira Pinto vai apresentar algumas compreensões acerca de tecnologia. E dentre as 4 que ele apresenta, com conceitos de tecnologia, dentre esses nós temos lá desde a técnica propriamente, um conjunto de técnicas, e aquela que, para mim, dentro dessa proposta que eu tenho aqui agora, que eu apresento para vocês, é de uma ideologia da técnica. Ou seja, de que maneira que na produção de técnicas e na transformação da natureza pelo homem, e que necessariamente para este movimento dialético, necessariamente se constituem objetos, meios de trabalho, meios de produção, o homem também desenvolve o seu ser, efetivamente. Então, na transformação e na produção de objetos para transformar a natureza, na consecução das suas necessidades, ele também transforma a sua natureza, ou seja, tanto material como também na consciência. E nesse processo nós temos agora, efetivamente, nesse desenvolvimento histórico, um processo também de uma
constituição de uma ideologia da técnica, de uma ideologia da tecnologia. E é por aí que eu vou tentar, então, desenvolver aqui uma proposta que é muito particular, mas que foi inspirada na leitura do conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto. Então, como o professor José Ernesto colocou aqui inicialmente, obviamente que o Álvaro Vieira Pinto ele não é um marxista, mas ele bebe da mesma fonte que Marx, ou seja, é na dialética hegeliana. E na dialética hegeliana, juntamente com uma concepção, e que me parece nas categorias centrais de totalidade, trabalho e consciência, nós temos aí uma proximidade muito grande com o materialismo histórico dialético de Marx. E é nesse sentido que eu vou, a partir da leitura que eu faço de conceito de tecnologia, expor de que maneira que, inicialmente, trabalho e tecnologia são duas categorias centrais que aparecem na obra e também são duas categorias centrais uma perspectiva materialista histórico-dialética. E que são duas categorias centrais para nós pensarmos, inclusive, num projeto de desenvolvimento de nação, num projeto de desenvolvimento do ser social efetivamente. Então, a partir dessa concepção de um desenvolvimento de uma ideologia de tecnologia que nós fazemos crítica, assim como Álvaro Vieira Pinto também critica, nós vamos, então, desenvolver esse conceito chamado de colonialismo tecnológico, que aí é uma proposta particular minha que eu pretendo, então, tentar abordar aqui de alguma forma muito, obviamente, breve, mas que, de certa forma, é um campo de pesquisa que nós estamos tentando compreender um pouco mais. Então, aqui, inicialmente, quando eu trago essas duas categorias, trabalho e tecnologia, que são centrais na obra do conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto, eu tento, a partir do materialismo histórico dialético, mostrar que, efetivamente, epistemologicamente, Álvaro Vieira Pinto também está pensando muito próximo a Marx. E as citações que eu trago aqui, efetivamente, são da obra O Conceito de Tecnologia, e digo, obra O Conceito de Tecnologia, volume 1, porque a obra são em 2 volumes, são quase 1.300 páginas, né, os 2 volumes do Conceito de Tecnologia, sendo que o segundo volume da obra é basicamente Álvaro Vieira Pinto discutindo o conceito de cibernética. Então, hoje nós temos alguns pesquisadores no Brasil discutindo, inclusive, a partir da concepção de cibernética de Álvaro Vieira Pinto, uma série de elementos para outras áreas do conhecimento, que não somente na educação e sociologia, mas principalmente na área, por exemplo, do design, efetivamente, design de interação. Eu tive ciência em relação a isso, em contatos. A professora Liliana também comentou ontem, né, na sua fala, e nós percebemos que na Universidade Tecnológica Federal do Paraná nós temos pesquisadores desenvolvendo pesquisas na área de interação humano-computador, que é uma área das ciências da computação, a partir da leitura do segundo volume de Álvaro Vieira Pinto. Isso é só para trazer a importância de uma obra dessa que foi produzida 30 anos atrás e que ainda possui uma extrema relevância para nós pensarmos, inclusive, elementos relacionados à tecnologia. Pois bem, trazer trabalho e tecnologia é efetivamente trazer uma perspectiva de desenvolvimento do ser social. Ou seja, se nós compreendemos que o trabalho é uma categoria central para o desenvolvimento do ser social, para a constituição do ser social, e nesse movimento em que o trabalho, o homem agindo sobre a natureza, transforma essa natureza e necessariamente no movimento dialético transforma também o seu próprio ser, necessariamente nesta mediação nós temos a produção, certo, de instrumentos. E esses instrumentos se constituem das mais variáveis dimensões, tanto dimensões físicas quanto também dimensões subjetivas, que vão, de certa forma, mediar a relação entre consciência e realidade. Então, como eu coloquei aqui, essa citação do Marx, que é uma citação clássica do capítulo 5, né, do Capital, eu trago também as citações do Álvaro Vieira Pinto para mostrar, eu não vou lê-las, porque aqui é só para trazer, evidenciar essa proximidade epistemológica entre Álvaro Vieira Pinto e Marx,
numa perspectiva materialista histórico-dialética, no que eles compreendem como sendo trabalho, efetivamente. E nós percebemos aqui uma série de similaridades na apropriação que eles fazem em relação à importância do trabalho para a constituição do homem em ser social. Da mesma forma, nós temos lá no capítulo 13 da obra O Capital, Maquinaria em Grande Indústria, uma citação do Marx. Essa citação está em nota de rodapé, mas ela se remete de maneira muito próxima àquilo que Álvaro Vieira Pinto também nos traz ali na obra O Conceito de Tecnologia. Ou seja, a tecnologia desvela a atitude ativa do homem em relação à natureza, o processo imediato de produção de sua vida e, com isso, também de suas condições sociais de vida e das concepções espirituais que delas decorrem. Para Álvaro Vieira Pinto, a técnica define uma expressão do processo de hominização e, por isso, nele se acha incluída até o estágio atual. Toda ação humana tem caráter técnico pela simples razão de ser humana. De certa forma, tanto Marx como Vieira Pinto estão afirmando que pensarmos tecnologia é pensarmos no ser social, efetivamente. Ou seja, a tecnologia é uma categoria imbricada diretamente na constituição do homem, no seu próprio desenvolvimento. Por que eu estou afirmando isso tão categoricamente? Porque nos próximos slides, quando nós formos trabalhar a questão de uma ideologia da tecnologia, nós temos que ter clareza em que tanto Álvaro Vieira Pinto como Marx estão falando de uma concepção de tecnologia relacionada com a constituição do ser social, ou seja, numa relação material, concreta, objetiva entre o homem e sua possibilidade de transformação da natureza e desenvolvimento do seu próprio ser. É claro que aqui eu só fiz menção, obviamente que tanto os dois autores estão trabalhando uma perspectiva ontológica, ou seja, de constituição de um ser, de uma essência humana, mas não, como o professor José Ernesto muito bem mencionou, não é uma essência metafísica, muito pelo contrário, estamos falando aqui de uma essência concreta do ser, ou seja, a essência do homem, segundo Marx, é a própria história e, consequentemente, as categorias que desenvolvem o próprio ser. Trabalho, consciência, como sendo essas categorias que constituem o ser social. E claro que aqui eu só faço menção, conforme aqui no prefácio da obra O Conceito de Tecnologia, o professor Marcos Freitas vai falar que é nessa obra que talvez o Álvaro Vieira Pinto faz mais, não seria concessão, mas ele mais se apropria, ele explicita a relação em termos de uma base materialista histórico-dialética com Marx, efetivamente. Então, nesse sentido, Álvaro Vieira Pinto ele coloca muito claramente, principalmente nessa constituição de um conceito de tecnologia relacionado a uma ideologia, ou seja, o conceito de tecnologia produz necessariamente também uma ideologia sobre si, nessa relação efetivamente do homem enquanto ser social e transformação da natureza, ou seja, há uma compreensão acerca do que são as técnicas e o conjunto de técnicas necessárias para a produção da sua existência. Nós temos, e Álvaro Vieira Pinto já na década de 60 e 70 já fazia uma crítica a essa concepção, de certa forma, ao mesmo tempo fatalista e determinista acerca da tecnologia. O que seria um fatalismo e um determinismo tecnológico em Álvaro Vieira Pinto, que tem relação direta com uma concepção ideológica de tecnologia? Se nós pensarmos tecnologia para além do ser social, nós estamos desligando a tecnologia da sua base concreta, material, histórica, de relação com o próprio ser social. Isso parece, de certa forma, até óbvio, mas não. Se nós formos pensar numa concepção de tecnologia que nós nos apropriamos constantemente, ou que pelo menos é hegemônica, colocada hoje, no campo científico, acadêmico, nós perceberemos que isso não é tão distante assim e não tão óbvio. Por quê? Porque se nós pensarmos hoje numa ideia, por exemplo, de uma
como nós vamos trabalhar aqui logo em frente, de uma sociedade tecnológica, de uma sociedade do conhecimento, de uma sociedade da informação, ou se nós afirmamos ao mesmo tempo que a tecnologia oprime o homem, ou que a tecnologia é o elemento que de fato promove o desenvolvimento da humanidade, nós, em todas essas afirmações, estamos corroborando com uma ideia de um fatalismo e um determinismo tecnológico. Se nós concordamos que a tecnologia é aquela que, de fato, conduz o desenvolvimento da sociedade, nós estamos automaticamente considerando a tecnologia como algo acima do próprio ser humano. E, nesse sentido, nós estamos descolando essa tecnologia e as técnicas, o conjunto de técnicas, da produção da própria humanidade. E é nesse sentido que nós, então, que se produz uma ideologia, certo, acerca de tecnologia, descolada da nossa realidade. E é para aí, então, eu pretendo então, desenvolver essa ideia de um colonialismo tecnológico. Então, a crítica ideológica da tecnologia que nós encontramos na obra O Conceito de Tecnologia de Álvaro Vieira Pinto, é lá que ele vai identificar. Isso, o fetiche da tecnologia não é um conceito que está em Álvaro Vieira Pinto, mas que, de certa forma, nós percebemos. Ou seja, o que seria um fetiche da tecnologia? De certa forma, é quando nós naturalizamos um conceito de tecnologia e, ao naturalizá-lo, nós estamos, novamente, desligando ele de suas bases materiais. Então, fetichizar um conceito de tecnologia, de certa forma, é desligá-lo da sua realidade concreta, objetiva de constituição do homem em ser social. Então, ele também critica, além de identificar um fetiche da tecnologia, ele também critica as denominações que carregam em si um viés ideológico sobre tecnologia. Como, por exemplo, era tecnológica, sociedade do conhecimento, etc. E ele, na obra, ele indica efetivamente todos esses conceitos, né? E ele vai afirmar que, verificamos que a expressão era tecnológica refere-se a toda e qualquer época da história, desde que o homem constituiu em ser capaz de elaborar projetos e de realizar os objetos ou ações que os concretizam. Sempre agiu no sentido uniforme de solucionar a contradição existencial com a natureza. O que nós estamos afirmando aqui com base em Álvaro Vieira Pinto? Que, se nós falamos que a nossa era é a era tecnológica, se nós falamos que a nossa sociedade é a sociedade do conhecimento, então nós estamos dizendo que as outras não são. E Álvaro Vieira Pinto vai falar o seguinte: desde que a sociedade, o ser social, se constitui dentro de uma coletividade, de um coletivo, ou seja, de uma sociedade, é impossível ele produzir a sua existência senão por meio de uma base tecnológica, seja ela menos ou mais desenvolvida. Ou seja, toda era, toda a sociedade é tecnológica, é do conhecimento e é da informação. Então, quando nós afirmamos que a nossa era, a nossa sociedade, ela é tecnológica, ela é do conhecimento, nós estamos descolando a nossa compreensão, inclusive de sociedade, de conhecimento, sobre essa base histórica concreta material. E fazendo isso, nós estamos, de certa forma, fetichizando esse conceito de tecnologia, de base tecnológica, e, ao mesmo tempo, desligando ela das bases históricas concretas. E isso tem implicações concretas na nossa realidade. Não é só uma concepção de consciência efetiva ou de falsa consciência em termos de uma alienação. Se nós compreendermos que a tecnologia é algo que move a sociedade, se nós compreendermos que a nossa sociedade é a sociedade do conhecimento, nós estamos, de certa forma, criando uma consciência, uma ideologia acerca da tecnologia descolada da sua base material. E, novamente, isso tem implicações, inclusive, para a nossa existência concreta efetivamente. Em que sentido? Pode passar. Desculpe, é no anterior. É como Álvaro Vieira Pinto fala em relação à relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento. E que aí nós podemos dizer que há, de certa forma, na concepção de Álvaro Vieira Pinto, um colonialismo tecnológico. Esse não é um conceito que
está presente na obra, mas que nós acreditamos que possa ser importante para compreendermos como é que essa concepção de tecnologia que Álvaro Vieira Pinto desenvolve lá faz uma crítica a toda essa concepção ideológica acerca que nós temos hoje de tecnologia. Então, para ele, os países centrais, a partir de seus ideólogos, se apropriavam do conceito de tecnologia, propagando como sendo universal. O que significa isso? Significa você universalizar uma particularidade. É você pegar um conceito, como o professor José Ernesto comentou, que dá conta de uma realidade específica, ou seja com a Europa, nos Estados Unidos ou qualquer país desenvolvido, e você aplica como sendo a resposta e o conceito de tecnologia que vai dar conta também da realidade nacional, por exemplo, ou da realidade de um país subdesenvolvido. E aí você afirma, então, que aquele conceito de tecnologia que foi desenvolvido nesses países centrais, para dar conta de uma realidade específica, ele também é útil para compreender, inclusive serve como óculos para nós interpretarmos a nossa realidade e a nossa concepção de tecnologia enquanto país subdesenvolvido. Então, esse colonialismo tecnológico é uma forma de dominação político-ideológica, um entendimento de que os países subdesenvolvidos ficam submissos tecnologicamente, tanto em termos concretos, ou seja, em termos de tecnologia física, né, produzida, quanto subjetivos, a utilização e a compreensão de um conceito de tecnologia a partir de uma base alheia à realidade, nesse caso, nossa latino-americana, né, aos países desenvolvidos. Ou seja, é quando nós incorporamos para nós um conceito de tecnologia que não é nosso, efetivamente. Ou seja, nós nos apropriamos de uma consciência que não é nossa e, de certa forma, nós temos aí uma compreensão de tecnologia que não cabe para o nosso desenvolvimento concreto, objetivo histórico da nossa concepção de nação, ou até mesmo de América Latina, efetivamente. Essa expressão colonialismo tecnológico ela não foi cunhada pelo Vieira Pinto, mas ela expressa e sintetiza a apreensão do autor acerca da questão da tecnologia em sua relação com o projeto eusebeiano, de certa forma, que expressa, né, uma relação histórica de colonialismo da América Latina para com a Europa. Aqui entra novamente a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Ou seja, na concepção de tecnologia, a concepção de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto expressa, de certa forma também, que pensar o desenvolvimento não é simplesmente pensar numa ideia de que os países desenvolvidos e que nós, países subdesenvolvidos, somos a pré-história, né, desse desenvolvimento. É pensar que existe uma relação direta entre desenvolvimento e subdesenvolvimento e que não há desenvolvimento sem o próprio subdesenvolvimento. E essa é uma questão importante. Não é simplesmente uma questão de evolução. Nós saímos de uma situação, de uma condição atrasada e que esses países desenvolvidos não se encontram mais e é só seguir as etapas que esses países seguiram e que automaticamente nós também iremos chegar ao desenvolvimento. É pensar que simultaneamente, dialeticamente, desenvolvimento e subdesenvolvimento são categorias que estão postas e que uma efetivamente não se coloca sem a outra. Pode passar, por favor. Desculpa, vou voltar mais um pouco. Nesse é o último slide. Ok. Então, eu fiz muito sinteticamente, trouxe essa concepção de colonialismo tecnológico com base na concepção de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto para pensar exatamente nessa nossa condição de países em desenvolvimento, que é só uma nova denominação para subdesenvolvido, efetivamente, e nossa relação de colonialismo tecnológico em relação à nossa concepção de tecnologia que nós temos hoje colocada para nós, e principalmente colocada, e que aí se torna mais importante para nós efetivamente, pensarmos numa concepção de tecnologia e inovação a partir de um Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicações, exatamente, que é agora a nova denominação e esse novo aglomeramento, né, de ministérios. Ou seja, há uma concepção de tecnologia e inovação hoje posta em termos de um ministério e que, de certa forma, dita a forma como a ciência e a tecnologia que é produzida aqui é efetivamente conduzida. Então, é importante nós pensarmos como o Álvaro Vieira Pinto concebe ciência, tecnologia e inovação, para que nós possamos, inclusive, fazer um contraponto a essa perspectiva de ciência e tecnologia que nós temos hoje colocada a partir de uma concepção de Ministério de Ciência e Tecnologia que, de certa forma, conduz de várias formas a forma como nós compreendemos tecnologia e, efetivamente, produzimos essa mesma tecnologia. Então, essa seria a minha explanação aqui hoje, para nós pensarmos um pouco mais propriamente, claro, de uma forma mais particular aqui, acerca da obra, o conceito de tecnologia, as questões de Álvaro Vieira Pinto. Obrigado.